Pra te falar que eu gravei 3 vídeos e esqueci de ligar o áudio. E os vídeos ficaram todos mudos. Vídeos de 10 minutos. Hoje eu quero abordar aqui um tema com vocês que é sobre por que as coisas que antigamente nos davam prazer e felicidade hoje em dia não dá mais. Essa é a pauta do vídeo de hoje. Eu quero conversar com vocês. Espero que você me acompanhe até o final desse vídeo, porque eu quero a sua ajuda. Eu quero que no final desse vídeo você comente o que você achou desse vídeo, sua opinião, e eu quero que você comente também o que você fazia na sua infância, se você tem aí, independente da idade, o que você fazia na sua infância que te deixava muito feliz. Um hobby, jogar bola. No meu caso, era jogar bola com bola de meia, jogar baleado e brincar na areia e fazer carrinhos de pau. Lembrando que eu sou do Nordeste, então isso era muito comum na minha época. Enfim, vamos falar sobre por que as coisas estão cada dia mais perdendo a graça. Antes de começar esse vídeo, eu quero que você pense o seguinte. Há muitos anos atrás, eu tenho 26 anos, então eu, ali na minha infância, eu convivi com meus avós. Bastante tempo. Né? Meus avós, que são de outra geração. E meus avós, eles contavam histórias. E quando você escuta as histórias dos seus avós, você entende o que fazia seus avós se sentirem bem naquela época. Meus avós, eles contavam o seguinte, meus avós e meus pais também, né? Meu pai tem 55 anos, e 56 agora. Minha mãe, infelizmente, faleceu aos 40 e poucos, mas era da mesma geração do meu pai, né? Ficaram casados por 20 anos. E minha mãe, ela gostava de brincar de boneca até seus 17 anos. Inclusive, quando eu nasci, que eu era pequeno, ela ainda brincava de boneca com a minha prima, chamada... Não, Lia. O nome, acho que é Maria Aparecida, que a gente sempre conheceu por Lia, inclusive foi ela que deu meu umbigo e minha madrinha. Então, você percebe, escutando histórias das pessoas antigas, que a felicidade estava em coisas muito simples. E aí você pergunta, mas as coisas simples, elas trazem mais felicidade do que coisas compostas e iguais às do mundo de hoje? E a resposta é não. Cientificamente falando, isso se dá a quanto mais exposto a um estímulo você é, menos, ou melhor, mais resistente você fica a ele. Ou seja, se você está sempre sendo estimulado com estímulos de felicidade, de dopamina, tem uma correlação, você fica resistente. Ou seja, não é qualquer coisa que vai te fazer feliz. Naquela época não tinha a quantidade absurda de estímulos que tinha hoje. E muito se dá a ausência dessa pequena coisinha aqui, ó, meu inglês todo quebrado, este monstrinho. O monstrinho ele te dá prazer que você, ou melhor, que a geração passada a sua não teve na vida dela inteira. E então essa geração ela não tinha a resistência que você tem a estímulos de felicidade na qual você tem hoje. Não tinham. Ou seja, o simples fato de fazer fuxico. Minha mãe falava muito disso, que na época dela, ela e a mãe dela fazia, quando ela era nova, fazia o fuxico. Fuxico nada mais é do que você pegar retalhos de pano, restos de costura de roupas, que antigamente o pessoal fazia as próprias roupas, cortar em ciclos, costurar em volta e fechar. E ele vira tipo uma buchinha de pano assim. E muito provavelmente o nome fuxico tem muito a ver com o fato de que as pessoas, as mulheres, elas ficavam fazendo essa arte, né, esse artesanato, e ficavam fofocando, falando da vida alheia, né? Enfim, e isso era as atividades que traziam felicidades para essas pessoas. Eu tenho até tenho 26 anos e tal, e fui me adentrar nesse mundo aí da internet, dos celulares e tudo mais, com meus 16. Antes disso, eu não tinha acesso a essas coisas. Eu era da roça, assim, tinha meio de gente. E, de, e depois desses 16 anos ali, vamos supor que eu fiquei 3 anos aí mexendo no celular e conheci Facebook, ainda era na Lan House, pô, era muito massa. E aí, já mais pra frente, tem uns acontecimentos que me fez refletir e é o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje.
Na zona rural é muito comum quando chover cair a internet, ou melhor, cair a energia e ficar dias sem energia e, consequentemente, sem internet. E, consequentemente, depois do consequentemente, você ficar sem bateria no monstrinho, né? Sem bateria no monstrinho, a gente ficava sem ter o que fazer, entediados. E deixar claro que nessa época não tinha a quantidade de estímulos, não tinha os vídeos curtos, não tinha TikTok, não tinha Kawaii, não tinha Reels, não tinha Shorts. E não tinha essa quantidade exorbitante de pornografia aí que hoje em dia virou uma baderna. Mas voltando à nossa linha de pensamento, a gente não tinha o que fazer quando ficava sem energia, sem internet e celular. Se reunia na calçada de um colega nosso. A galera que já era colega, mas não se via porque ficava sempre em casa, tinha suas coisas a fazer, mas não tinha tempo para bater um papo, bater uma resenha, porque o tempo que tinha livre, tava mexendo no celular ou fazendo alguma coisa dessas, mas provavelmente era mexendo no celular. E quando isso acontecia, a gente se reunia e batia uma resenha top. Uma resenha, uma felicidade. Um estímulo mesmo, assim, de felicidade, de satisfação. De bater resenha, de lembrar do passado, lembrar de quando, como se conheceu, lembrar do tempo de escola, lembrar de um milhão de coisas e bater resenha e aquelas paquerinhas. E era muito foda e eu tava lembrando disso esses dias. Eu falei, cara, o que aconteceu com o mundo, né, velho? O que o celular, essas redes sociais fizeram com a gente? Porque hoje em dia você não. Eu duvido muito que você se reúna com amigos e bata resenha aí, como eu tô falando. Porque até a gente que já era de uma região menos evoluída, vamos supor assim, com menos capacidade de ter acesso à tecnologia, já era meio saturado, resistente a pequenos estímulos. Então o que eu quero dizer com isso? Resumindo aqui, voltando a recapitular, porque esse vídeo já tá ficando longo. Não eram os estímulos que eram maiores. Não era que a felicidade era mais verdadeira. Era que você ou seus avós e seus pais eram menos resistentes a estímulos de felicidade e satisfação do que hoje. Hoje a gente é muito resistente, ou seja, a gente precisa de muito estímulo. E aí que o monstrinho entra. Os vídeos. Você hoje entra, fica aqui meia hora no Instagram vendo Reels. E você fica meia hora muito facilmente aqui. Você ri. Você tem estímulo de felicidade, de adrenalina e tudo mais. Em meia hora você tem estímulo que você deveria levar a semana toda para ter. Ou seja, cada vez mais estamos ficando resistentes a estímulos de felicidade. E a felicidade ela já não é mais uma felicidade tão felicidade como era antes. O que você pode fazer para mudar esse tipo de coisa? Se exponha mais a estímulos de insatisfação e tédio. E a felicidade passará a ser mais presente na sua vida. Te desafio, tente ficar o dia sem mexer no celular, sem entrar nas redes sociais. Beleza, você não vai sumir do WhatsApp porque as pessoas elas precisam mas responda só familiares e pessoas importantes e trabalho. E fique sem mexer no Instagram, sem acessar o TikTok, sem entrar no Facebook. Tenta fazer isso e depois você vai voltar aqui nesse vídeo e comenta. Eu quero que você comente aqui como que foi. E eu quero que você dê sua opinião sobre isso. Porque esse canal aqui é justamente para isso. É para conversas. Você vê pelo estilo de gravação que eu tô gravando aqui, todo simples e sem muita firula. Comente aí. Faz sentido? Ou você tem uma opinião diferente? Deixe nos comentários, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo.